Oração inteligente. Será que existe uma oração que agrada a Deus? Uma oração que é mais eficaz? Esse é o tema de hoje do programa Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal. Você não vai gastar 5 segundos e vai ajudar muito a gente, tá bom? Também estamos pela Sara Brasil FM de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a oração inteligente, né? O que seria a oração inteligente? Tem um texto da Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que Jesus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, a gente pode dizer que existe uma oração que não agrada a Deus, uma oração que vai ser ineficaz. Um mal pedido. É um mal pedido, ou como se diz, Jesus fala no Sermão da Montanha, ele fala sobre as vãs repetições, sobre Jesus também fala daquele que foi orar na praça para ser visto, e ele já recebeu a recompensa, que ele foi visto, e aquilo Ou seja, ali... a oração não foi ouvida, né? Não Exatamente. Vai ser ouvida. E agora esse texto, ele fala muito mais do propósito daquilo que você está pedindo. Quando você pede algo para esbanjar no seu prazer, você não vai receber. Deus, a nossa oração, ela precisa encontrar um propósito que alinha com o propósito de Deus, que se alinha com a vontade de Deus. Deve né? ser a vontade de Deus cumprida na terra, né? Se eu quero uma coisa só para o meu bem, que não vai nem fazer bem para mim, na verdade, né? Eu acho que vai fazer bem para mim, para o conforto das minhas emoções, às vezes uma questão... Eu imagino que seria tipo assim: Deus, me dá um carro. Senhor, tem pessoas que oram pedindo coisas materiais. Uma coisa é falar: Deus, me dá um carro, porque eu preciso ter um carro. Eu não aguento, as pessoas me veem andando de metrô e isso é muito ruim. Eu quero ter um carro para me mostrar, para aparecer. Estou exagerando aqui, né? Ou então a pessoa fala: Senhor, me dá um carro, porque eu preciso levar as pessoas para a igreja com esse carro. Eu preciso usar esse carro para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Então, assim, são duas orações pedindo a mesma coisa, com propósitos, mas com propósitos completamente diferentes, né? Eu acredito muito que a oração, ela requer muita maturidade. E quando a gente não tem autocrítica, você acaba querendo coisas fora do momento, né? Então, por exemplo, tem muitos jovens que entram na igreja aos 13, 14 anos, começam a orar pela esposa, pelo marido, né? Se começar a namorar, quanto tempo será que vai demorar para essa pessoa casar, né? Por exemplo, será que é hora de se dedicar para o relacionamento ou para crescer, né, na vida profissional, na vida com Deus, ministério? Não que não seja importante, né? A vida emocional é muito importante, mas provavelmente a pessoa que você vai conhecer aos 13 não vai ser a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Claro que tem exceções, mas assim, via de regra, né? Então, a oração eu acho que tem essa questão. Qual o propósito? Pensando em projeto de vida mesmo, pensando na vida que Deus sonhou para você. Eu acho que a pergunta para fazer uma oração inteligente é: a minha oração está dentro da vontade de Deus? Está dentro do propósito de Deus? Tem algo que ajuda muito também, né? Que é a questão assim: existe versículo bíblico que respalda o meu pedido? Bom, tem um aqui em Provérbios que está falando assim, ó. Provérbios 28, 9. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Está vendo? Outra oração ainda, então, que não é... Eu nem li a palavra, eu nem conheço, nem me relaciono direito com Deus, mas eu chego diante de Deus só para pedir alguma coisa. Só para... Um restaurante, né? Oi, eu quero Exatamente. isso aqui, isso aqui, isso aqui. Exatamente. Tem um vídeo que é do filme Jesus, que é Jesus ensinando, né? Jesus falando a respeito da oração.
né? Vamos assistir esse trechinho aí. Quando orares, não sejas como os hipócritas, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Olha aí, né? Jesus, ele está falando ali a respeito da oração, ele vai terminar ali ensinando a oração do Pai Nosso. E uma coisa interessante que os discípulos de Jesus, certa vez, chegaram para ele e fizeram esse pedido, né? Senhor, ensina-nos a orar. E eu acho que é inteligente a gente fazer esse pedido para Deus. Senhor, me ensina a orar, eu quero aprender a orar, eu quero orar direito. Se a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, então como pede, né? Exatamente. Como que eu devo orar? Como que deve ser a minha oração? Será que é uma oração que eu fico ali pedindo um monte de coisa, que eu fico só... Não, ou é uma oração intercessória? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto esse orava pelos seus amigos. Então, uma oração inteligente também é a intercessão, é eu orar por outras pessoas, eu orar por outras vidas, né? Então, esse assunto ele é muito abrangente e ele tem muitas... a Bíblia nos dá muitos caminhos, né? A Bíblia nos dá muita dica de como orar da maneira correta. A Bíblia né? também é muito explícita quando ela diz que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. É automático. Você pecou, você está afastado de Deus. Então, uma maneira que eu gosto de começar as minhas orações sempre pedindo a Deus para perdoar os meus pecados. Fala, Deus, né, eu te peço perdão nesse momento, pelas minhas falhas, meus erros. Começar a oração com arrependimento. Com arrependimento, né? Porque se o meu pecado me afasta de Deus, então se eu orar antes de me arrepender, Deus não vai me ouvir. Né? Então, assim, eu sempre falo Isaías isso. 59:2, né? Não são os olhos de Deus estão encobertos para que não vejam, nem tampados seus ouvidos para que não ouçam, nem colhidos seus braços para que não nos abençoe. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Sim, eu sempre falo isso com Deus, perdoa a minha iniquidade, a minha incredulidade, que muitas vezes, indiretamente, às vezes você acha, não pequei. Mas às vezes, indiretamente, ou sem querer, você acaba pecando no seu pensamento, numa fala. Então eu sempre começo pedindo perdão a Deus, Espírito Santo, né? Deus me perdoa se por algum momento eu te entristeci. Eu sempre falo isso com Deus. E acho que uma outra forma também é você expressar a sua gratidão ao Senhor. Você ter um coração grato e agradecer a Deus porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida naquele dia, porque mais um dia, né, Deus soprou o fôlego de vida sobre a sua casa, a sua família. E começar assim, sabe, entregando mesmo sua vida ao Senhor, né, no altar. E aí, depois que você, né, se arrependeu, que você, né, agradeceu a Deus, aí você começa a falar, colocar diante do Senhor as outras pautas que você quer falar com Deus. Que oração é isso, gente? É falar. Oração é você conversar com Deus. Porque muita gente fala, o que é oração? Eu não sei como orar. Mas eu falo, gente, orar é você falar com Deus. É você conversar com o Senhor. Como eu estou conversando aqui com a Ana, Certo, não tem um jeito certo. Não tem um script, vamos falar assim, né? De uma oração perfeita. A oração perfeita é aquela que você abre o seu coração para Deus e você coloca para fora tudo aquilo que está aqui, ó. Né? E a Bíblia também diz que nós temos que ser sinceros com o Senhor. A Bíblia fala muito que Davi era muito sincero com Deus diante das coisas. Mas olha que interessante, muitas das coisas que nós falamos aqui está na oração do Pai Nosso. Jesus perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. Você acabou de falar aí da importância de começar com perdão. Tem um momento de adoração também, né, na oração. Adoração, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, assim, a oração ela é uma conversa com Deus, é você falar com Deus, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem uma forma certa de orar, tem uma oração, o termo oração inteligente é a oração que traz efeito, que traz resposta. É a oração que ela vai ser eficaz. E para que ela seja eficaz, nós precisamos de saber os princípios que estão por trás
da oração, né? Tem algo interessante também, assim, se Deus tem propósito para a nossa vida, e nós acreditamos, quanto mais eu convivo com Deus, mais eu vou entender sobre o meu propósito. Então, a oração de relacionamento com Deus é uma oração que vai me levar automaticamente para a oração inteligente. Então, se eu nunca oro, quando eu for, provavelmente eu estou desconectada de Deus. Quando você tem um amigo, aí você passa muito tempo sem encontrar seu amigo, sem encontrar sua amiga. Parece que vocês não estão falando a mesma língua, né? Parece que uma coisa que você diz, o outro fica chateado porque o jeito que falou. Ou então você quer falar tudo de uma vez? Quer falar tudo de uma vez, tudo não é o de uma momento. Às vezes a pessoa está no momento dela de trazer as demandas, você está querendo levar as suas. Então, a convivência com Deus, ela vai trazendo isso também, né? Olha que legal, dentro do que você falou, a Bíblia ensina a orar sem cessar. Então é inteligente orar todos os dias. Não orar, todo. Orar em todo o tempo, não orar só na hora do aperto, só na hora que vem um problema, né? Se eu oro todo dia, eu já estou ali me relacionando com Deus, eu estou em comunhão com Deus, né? E Deus vai me fazendo sonhar os sonhos dele também, né? E aí eu vou para uma oração inteligente. Eu acho que quando eu peço uma coisa muito fora do meu propósito, é porque eu não sei qual é o meu propósito. Todo mundo que vai orar está bem intencionado a orar. A grande questão é que, às vezes, você está desalinhado com o propósito de Deus para você. Você acha que o que Deus tem para você é ter um ministério igual da Bispa Camille, ter um ministério igual do Bispo Cristiano. E Deus é único e Ele nos trata como único. Ele tem um ministério, um jeito de cumprir o ministério para cada um jeito de fazer de cada um. Então, orar todos os dias, orar em todo o tempo, faz com que, ao falar com Deus, eu me conheça melhor, porque quando eu falo, eu conheço melhor. E Deus, ao responder, ao ouvir mais a voz de Deus, ao perceber mais, eu entenda mais sobre o meu propósito também, né? Não só conheça a Deus, mas conheça também a mim mesmo. É isso aí. Agora, eu achei um negócio muito legal sobre oração. Vou chamar o próximo vídeo. Veja que interessante isso, gente. Presta atenção nesse vídeo. Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então eu tô aqui em êxtase aqui agora. Então, eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O dia que eu descobri. Olha que legal isso, hein, gente? Que Muito legal. interessante. Deus é perfeito mesmo, né? Nossa, Deus é maravilhoso. É isso que eu ia falar aqui. Então, quando você ora, nós estamos falando aqui da oração inteligente, né? Você saber como orar, você orar aquilo que você vai acabar recebendo, baseado no texto de Tiago 4:3, que Tiago escreve dizendo, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem errado. Agora, você se tornar mais inteligente, seu cérebro funcionar melhor Por causa da oração, aí é forte, né? Incrível, incrível. Aí é forte. Interessante como assim, quando a gente não sabe o motivo das coisas, a gente tem muita dificuldade de confiar em Deus. Isso fala muito da nossa falta de fé, né? A Bíblia manda orar, mas enquanto a gente não tem uma prova de que a oração realmente faz bem, parece que a gente fica assim, não, tem que orar, ok. Né? Peraí, vai me deixar mais inteligente, não deixa eu orar. Não, porque alimento, a gente sabe disso, né, que o globo frontal do cérebro, ele é o responsável pelas decisões, é a parte racional. Então, quando você ora, ele é fortalecido. E vários hormônios ali que estão ligados à felicidade, que estão ligados ao bem-estar, são liberados. É isso que eu ia falar aqui. Quando você ora,
Deus ele coloca uma paz na sua vida, no seu coração, no seu espírito, que você fica bem. Às vezes você está passando por um período difícil, e quando você apresenta as suas lutas, né, diante do Senhor, gente, Deus tem prazer em nos abençoar, Ele se alegra com o nosso bem e o nosso bem-estar. Então, quando você realmente ora, você é verdadeiro com Deus, seja verdadeiro com o Senhor. Coloca tudo que está te afligindo para fora, porque Deus, Ele nos conhece, mas Ele quer que nós falemos. Ele quer que a gente, né, coloque para fora. Deus tão bom que Ele fala assim, eu quero que ela fale tudo que ela precisa falar, que ela não me esconda nada. E quando você realmente é verdadeiro com o Senhor, Ele se alegra em encher a nossa vida, em trazer essa paz, nesse bem-estar que você está falando. Então é maravilhoso quando a gente realmente tem essa vida de oração, a gente ora sem cessar, às vezes está indo no carro, vai falando com Deus, está tomando banho, vai fazer uma caminhada, eu gosto às vezes de fazer caminhada e vai falando com Deus. Oro muito e às vezes na caminhada também, é muito bom. Então é gostoso a gente sentir essa paz interior e saber que isso é fruto da nossa oração, da nossa conexão com Deus. É verdade, é verdade. Agora, dicas para quem não tem uma vida de oração e gostaria de começar a ter. Quais as dicas que a gente pode colocar aqui? Acho que o primeiro ponto é a oração se tornar um hábito. Você ser um hábito, da mesma forma que você se alimenta todo dia, você toma banho todo dia, você faz atividade física todo dia, você precisa ter aquele horário, aquele tempo, como Jesus ensinou. Fecha a porta do seu quarto, porque tem gente que ora só quando está na igreja, ora só na hora de comer, Senhor, obrigado pelo alimento, amém, o garfo já está na boca, né? Deus abençoe o nome de Jesus, amém. Amém. Então, é você ter esse hábito de fechar a porta do seu quarto, de ter um momento ali, você põe um louvor, e você vai passar tempo com Deus, você vai buscar Deus Trazendo ali. esse conceito de hábito, a gente está falando de duas coisas, né, acredita? A primeira é do tempo, então tem um horário na sua agenda que é fixo aquele compromisso. Assim como tem o seu horário de almoço, que é todos os dias, sei lá, meio-dia, meio-dia e meia, 1h, 1h30, você tem também a sua hora de oração, momento que é a hora de orar. Não interessa o que você está fazendo nesse horário, eu não posso, eu vou orar. E o senhor acabou de falar de algo também que é a questão do lugar, né? É importante ter um lugar de oração, será? Eu acho que, normalmente, o hábito está ligado ao lugar. O almoço é na mesa, a atividade física, às vezes, é na academia, ao ar livre. O lugar acaba ajudando na formação do hábito. Então, se eu tenho um lugar de oração na minha casa, onde eu tenho lá o louvor que eu vou colocar, ali eu tenho uma privacidade, ali fica mais fácil criar o hábito quando você tem um lugar, você tem um horário, você tem uma agenda, fica mais fácil. E até não surgem distrações também, né? Porque às vezes eu estou orando enquanto eu arrumo a casa, tudo bem orar enquanto isso, mas tem que ter também um momento de parar. Né? Para ajudar nessa questão de orar quando está arrumando casa, é mais fácil você pôr um louvor, que às vezes o louvor é uma oração cantada. Então, quando você está ali, né, lavando suas vasilhas, ou então arrumando a casa, como você falou, põe o louvor. Então, outra dica, entendeu? Não sabe o que falar. Começa com o louvor, né, Bispo? Começa com põe o uma louvor. adoração. É tão gostoso você colocar um louvor quando você está orando, eu acho que complementa. Que muitas vezes a música fala do que você está sentindo. E aí, quando você externa, né, coloca para fora aquilo ali, externa o que você está sentindo, é mais fácil. E às vezes você só vai chorar, né? Não, tem dias que você não vai conseguir falar nada, querido, querida. Você vai só chorar. Ou às vezes você não vai nem chorar, você vai ficar só caladinha ali. Mas tenha esse tempo com Deus, porque Deus, mesmo quando você acha, Deus não está falando comigo, Deus está em silêncio, não. Deus ele nunca vai te deixar no vácuo, como a gente diz. Deixar você falando sozinho. Nunca vai te deixar desamparado. Ele vai ter sempre uma resposta para as suas dúvidas, né, para as suas perguntas. Então, independente se você, né, se você só chorou aquele dia, se você não conseguiu falar nada, mas mesmo assim, fica ali, põe um louvor, fica ali quietinho nos braços de Deus, que Ele vai te acalentar. Ou também quem tem dificuldade de falar, né? A oração escrita é bem gostoso também, quando você está precisando. Às vezes você mora com alguém, né? E não quer que ninguém escute aquilo que você está orando, um momento tão íntimo, né? Eu acho que o momento mais íntimo que alguém pode viver junto é orar junto. Vai conhecer seu coração ali sem muros, né? Sem nada, do jeito que Deus conhece. Então, escreve, tem um caderno. Eu tenho um caderno de oração lá em casa. Toda vez que, às vezes eu estou mais tristinha, assim, não, é no caderno de oração para lá que eu vou. Aí passa uns meses, eu pego as orações antigas e falo, olha só, eu estava com essa angústia, como já mudei desse lugar para outro, né? Então, é bem gostoso ver a evolução disso. Eu acho que quando a gente percebe pelo que a gente estava orando, pedindo ontem,
A gente é mais grato pelo que a gente tem hoje e também alimenta a fé para o que a gente está pedindo para o amanhã. Né? Está vendo Deus agindo, Tá né? vendo Deus agindo. Você tem um livro aí para indicar, Aninha? Tem um livro aqui, gente, não podia ser outro, né? Senhor, ajuda-me a crer. Eu acho que o maior motivo da falta de oração é que a gente não acredita. Então, esse livro do Bispo Rodovalho vai te ajudar a, apesar das frustrações, apesar daquilo que você possa estar passando aí na sua história, tenho certeza que Deus tem algo novo para você. Então, esse livro está recheado de versículos bíblicos, de muita unção de Deus. Nosso bispo é muito inspirado, né, para trazer esse renovo sobre o seu coração, sobre a sua alma. Passa lá na SBE, adquira esse título, com certeza vai fazer diferença na sua história. É isso aí, você encontra esse livro, vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, quer entrar com a gente nesse projeto, quer ver a sua marca divulgada na Rede Gênesis, na Sara Brasil e no nosso YouTube, é só você mandar um direct para a gente pelo Instagram, no @semlimites.tv. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode soltar. Você entra para orar. Quais são as suas petições? Porque de verdade, gente, Deus não tem problema em fazer assim e te dar dinheiro. Deus não tem problema em fazer assim e te dar um novo carro, uma nova casa. A questão de Deus para conosco é a forma que Ele está lidando com o nosso coração. Porque para acalmar uma tempestade é simples. Ele ordena, acalma a tempestade, acalma vento, acalma ondas. Agora, para transformar o nosso coração, foi necessário que Cristo morresse na cruz no nosso lugar, para que fosse aberto um novo caminho, para que o Espírito Santo viesse habitar dentro de nós e para que nós acessássemos Ele. Então, por vezes, a nossa oração não vai mudar a Deus, mas a nossa oração vai ser uma expressão de clamor para que Deus nos mude por meio da revelação do Cristo. É isso aí, né? É você usar a oração não só para obter coisa de Deus, é para Deus mudar também o teu coração, para se relacionar, para te fortalecer, né? Isso é muito importante. Eu quero chamar também a participação, né, da galera, as opiniões. E aí, existe uma oração inteligente? Existe uma oração que é respondida e outra que não é respondida? O que você pensa aí a respeito desse tema? Bom, vimos aí a participação, né, do pessoal. Sempre bom, né, quando a galera participa, né, junto com a gente. Uma forma de você melhorar a sua oração, vamos dizer assim, o que eu estou orando aqui tem muito tempo e eu não recebi. Porque o texto de Tiago fala, vocês oram e não recebem porque vocês não sabem pedir. Então, uma coisa que pode ser, eu não estou recebendo porque eu não estou sabendo pedir direito. Aí, o que eu estou pedindo que eu não estou recebendo? Espera aí, será que está errado isso? Será que eu estou orando errado? Será que isso está fora do propósito de Deus? Será que tem ou não? algo É que porque eu preciso fazer também, né, bispo? É porque demora, né? Isso aqui tem coisa que demora, tem coisa que não... Mas isso é uma forma também de identificar, Com né? certeza, um bom parâmetro, né? Tem uma coisa que não tô... Tem duas opções. Ou não é aquilo que Deus tem para você, ou tem algo que você precisa fazer também para que Deus possa liberar essa bênção, né? Mas olha só, isso que você está falando aí, tem um versículo aqui curioso, em 1 Pedro 3,7, que fala: da mesma forma vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. Aqui está falando especificamente sobre o casamento. Mas quem é o cabeça da casa? É o homem, é o marido, é o cabeça daquela família. Então, aqui Deus está falando, né, para os maridos, que ele precisa tratar e honrar a esposa de forma correta, porque se ele não fizer isso, Deus não vai ouvir as orações dele. É interessante que esse versículo... Ele pode fazer tudo direito, mas se ele não tratar a esposa dele bem, Deus não vai ouvir as orações Fala sobre dele. propósito, né? Então, o homem tem um propósito, a mulher também. Pode impedir a nossa oração. Não cumprir o propósito enquanto marido, enquanto esposa, enquanto... Porque claro que não é só para os homens, né? Assim, a gente fala sobre prestar atenção em onde você está na sua história. Às vezes você não está cumprindo com nada, e aí você diz, Deus... É tipo o filho que está rebelde. Ele está rebelde, aí chega para o pai e pede alguma coisa. Normalmente, se o pai for firme, ele... Não vou te dar, filho, você está rebelde,
você não está obedecendo, você não vai para a escola, você não estuda, e aí eu vou te dar as coisas ainda. Deus não, irresponsável e eu Deus vou não te vai ser premiar. responsável de honrar, de dar coisas para um filho que está sendo rebelde. E não é questão de falta de amor, né? Não é, Não é é o falta de contrário. amor. Seria falta de amor se ele desse, se ele alimentasse a nossa rebeldia, né? E A tem nossa muita gente que diz, ai, Deus não me desobediência. ama. Eu estou orando há tanto tempo por isso e Deus não me ama, porque Ele não me dá aquilo que eu estou pedindo. Deus, ele ama sim, ele ama a todos. Todas as pessoas, independente de como você está, como você está, Deus nos ama. A Bíblia fala isso, nosso Deus é um Deus de amor. Mas, como você falou, existem coisas que estão fazendo com que a minha bênção ainda não chegue a mim. E eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu estou orando de forma correta? O que está demorando e por quê, né? Estou no tempo, né? Nosso tempo não é o tempo de Deus. Eclesiastes fala isso, que há tempo para todas as coisas. Eu preciso aprender a descansar no Senhor também. Porque as minhas orações, né, a gente sabe que aquilo que eu semeio é o que eu vou colher. Então, eu preciso aprender a plantar. Porque vai demandar um certo tempo. Tudo é no tempo de Deus. Então, às vezes, você não recebeu sua bênção ainda por algum desses motivos que nós falamos aqui. Vontade de Deus, tempo de Deus, você está fazendo de forma correta, você está orando de forma inteligente. Fora ou do seja, propósito. Fora do propósito. São várias questões. Então, Eu acho que a oração mais inteligente é a oração que está dentro do propósito de Deus. Enquanto Ana pediu um filho por causa de Penina, porque Penina era a sua rival, porque ela não queria mais sofrer com aquilo, não veio o filho. No dia que ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Eu vou entregar esse filho para ele ser um profeta. Aí, o que Deus mais estava precisando é de um profeta, era de alguém ali para servir o reino, porque a palavra de Deus era rara, o profeta Eli já estava meio que aposentado, os filhos dele fazendo tudo de errado. Então, a oração de Ana continuou sendo por um filho, mas o propósito mudou. Ela não queria mais aquele filho para ela, para resolver o problema dela, mas para resolver o problema do reino de Deus. Aí Deus falou, agora a Ana está pronta para receber. Ela recebeu Samuel e a Bíblia diz que ela teve mais 5 filhos, né? Olha Então, espero poder ter ajudado você aí com esse tema, que a sua oração se torne mais inteligente, que você possa orar não para os seus prazeres, só para a sua vontade, mas para que a sua vida esteja dentro do propósito de Deus. Deixa o seu like aí nesse vídeo. É muito importante para a gente. Eu falo 5 segundos, você não vai gastar 3 segundos para dar um like e se inscrever aí no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. E você que quer nos conhecer, nós estamos onde, Aninha? Aqui em São Paulo, na Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação ou do metrô Paulista. Estaremos te esperando aqui. Vem dar um abraço a gente. A gente quer conhecer você que está assistindo ao programa, né? E aos domingos, às 10 da manhã ou às 18 horas, no Culto da Família. Ou também, se você não é de São Paulo, né, acesse o nosso site, nossaterra.com.br, igrejas, ali você tem acesso a todos os nossos endereços, nossos horários de culto, quem são os nossos pastores, vai ser um prazer receber você. A palavra de Deus, né, e ser cheio aí, com certeza, dessa porção de fé que está faltando. É isso aí. Chegamos ao final. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço. Fique na paz.